agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos nessa noite de domingo, reunidos aqui nesse lugar. Se estamos aqui hoje, temos a oportunidade de participarmos deste culto, é porque estamos vivos, não é? E isso é uma grande bênção de Deus. Nesses tempos que nós estamos vivendo, essa pandemia, muitas pessoas já foram para a eternidade. Eu já perdi muitos amigos nesses dias e fico grato a Deus pelo fato dele ainda estar dando a nós a oportunidade de continuarmos por aqui. Então, se você está ainda por aqui, louve a Deus por isso, engrandeça-o por isso e peça para que Ele continue te abençoando e Ele, por certo, continuará te abençoando. Grandes coisas o Senhor tem a fazer por nós. E eu quero, nesta oportunidade, meditar com vocês aqui na Palavra de Deus. E eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 40. Eu quero fazer com vocês uma breve meditação nessa noite, mas quero meditar com você coisas importantes, consistentes a respeito da nossa fé. Eu quero nessa noite conversar aqui com vocês um pouco sobre a igreja, sobre o que é a igreja, sobre a importância da igreja, sobre como participar da igreja. Nós vamos então entender um pouco mais a respeito da igreja nessa noite aqui. Me acompanhe então aí a leitura da Palavra de Deus, que diz o seguinte: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. E agora que vamos meditar nela, eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender o verdadeiro significado da igreja. O que é a igreja? Às vezes as pessoas elas entendem a igreja como uma religião. Elas entendem a igreja como um prédio, uma construção de alvenaria ou de madeira, seja do que for, mas uma construção física. As pessoas elas entendem a igreja assim como um local físico presente ali. Mas na verdade a igreja, apesar de a gente muitas vezes chamar o templo, a casa de oração de igreja, a igreja mesmo não é a construção, não é
aquele local físico. O que é a igreja? A igreja são as pessoas que creem no Senhor Jesus. São as pessoas que elas tomaram uma decisão de colocar Jesus como o Senhor de suas vidas. A igreja, ela é formada por aquelas pessoas que decidiram fazer de Jesus o seu ideal de vida. A igreja, ela é formada por aquelas pessoas que, ao ouvirem a pregação do Evangelho, ao compreenderem a palavra de Deus, elas se converteram ao Cristo e passaram a segui-lo, a servi-lo. Então a igreja, ela é formada por esse grupo de pessoas. Não é um local físico, mas é um grupo de pessoas. Se eu tenho um local, se eu tenho uma casa, se eu tenho um auditório, se eu tenho um prédio, mas eu não tenho pessoas, eu não tenho nada. Eu não tenho igreja. E se eu tenho pessoas, mas essas pessoas que estão comigo, elas não estão porque elas creem em Jesus, elas não estão seguindo a Jesus, elas não colocaram Jesus como o Senhor de suas vidas, elas não estão dispostas a seguir ao Senhor Jesus, mesmo que eu tenha muita gente, mesmo que eu tenha uma multidão, eu não tenho uma igreja. Porque a igreja, ela é o resultado da pregação do Evangelho que causa a conversão da vida das pessoas e elas então se tornam seguidoras do Senhor Jesus. Veja bem, quando Jesus ele veio a esse mundo, quando ele completou 30 anos, ele saiu pregando o seu Evangelho. Ele saiu pelas praias, saiu pelas aldeias, ele foi ao encontro das pessoas, onde as pessoas estavam. E ele anunciou a elas a palavra de Deus. E ele reuniu um grupo de 12 homens, que ele chamou mais especificamente para que esses homens se tornassem seus discípulos, seus seguidores, que iriam acompanhá-lo por onde ele fosse. E esses homens, eles ao ouvirem a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, eles também creram em Jesus e se tornaram seguidores de Jesus fervorosos. Para onde Jesus ia, eles iam. Onde Jesus estava, eles estavam. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Onde Jesus fosse, eles estavam juntos, aqueles 12 homens. Então veja, o que Jesus ele fez? Ele começou a reunir um grupo de pessoas, um grupo de seguidores. Aquelas pessoas, elas iam ouvindo a mensagem que Jesus pregava, elas iam vendo os milagres que Jesus fazia, e elas compreendiam que ele era o Filho de Deus. Elas compreendiam que ele era, de fato, o Salvador. Elas compreendiam que ele estava ali anunciando o reino de Deus para o mundo. E aí as pessoas iam crendo. E ao crerem, se tornavam então suas seguidoras. E a esse grupo de pessoas que creram, que seguiram Jesus, que passaram a tê-lo como Senhor de suas vidas, que acreditaram que ele era de fato o Filho de Deus, que ele era aquele que podia perdoar os pecados, que ele podia salvar as suas almas, que ele podia ser a resposta para todas as suas inquietudes da vida. Essas pessoas que creram, que se tornaram seguidoras do Senhor Jesus, é o que foram chamadas de igreja. Se formou uma igreja, um povo, um movimento forte
né, dos seguidores do Senhor Jesus. Por exemplo, eu quero mencionar aqui para você o começo da fé, por exemplo, de Pedro. Pedro, você sabe, foi um dos 12, um dos principais discípulos de Jesus. Alguns até o consideram como sendo aquele que, depois que Jesus subiu para os céus, quem liderou a igreja. E como foi que o Pedro, ele se tornou da igreja de Jesus? Como ele se tornou um seguidor de Jesus? Como ele passou a viver na presença de Jesus? Eu vou contar para você a história da conversão dele. Um dia, ele e seus amigos e irmãos foram pescar. Eles eram pescadores. E eles passaram a noite inteira tentando pegar alguma coisa. E jogaram a rede e tentaram pescar, mas não conseguiram pegar nada. No dia seguinte, eles já estavam de volta do mar e estavam na praia, lavando a rede, porque já iam voltar para casa. E eu imagino que naquele momento eles estavam muito tristes, muito abatidos. Imagina uma pessoa que sai para trabalhar e que não consegue realizar o seu trabalho. Aquela pessoa que sai em busca de uma solução e não encontra essa solução. Imagine, depois de uma noite inteira de pescaria, frustrada, lá estavam eles lavando a rede para voltar para casa sem nada. Enquanto eles lavavam a rede, aproximou-se deles um jovem de 30 anos, um jovem chamado Jesus. E Jesus foi na direção lá do Pedro, que estava lavando a rede, triste, abatido, porque não tinha pego nada e que já ia voltar para casa sem nada. E Jesus então vai até onde Pedro está e pede para ele emprestado o seu barco. Jesus pediu para que ele permitisse que ele entrasse no barco do Pedro, porque ele queria transmitir uma mensagem para as pessoas que estavam lá naquela praia. E o Pedro, naturalmente, permitiu que Jesus entrasse no barco, assentasse ali dentro do barco, e Jesus, dentro do barco do Pedro, ele começou a transmitir a palavra de Deus, a pregar. Ele chamou a atenção das pessoas que estavam lá na praia. E as suas palavras eram palavras que despertavam fé no coração das pessoas. As suas palavras eram palavras que aproximavam as pessoas de Deus. As suas palavras eram palavras que traziam arrependimento de pecado àquelas pessoas e fazia com que uma sede muito grande de Deus nascesse no coração das pessoas. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava anunciando a mensagem, o querigma do Evangelho. E o Pedro estava lá, lavando a rede, ele e os seus irmãos, ele e os seus amigos, que eram pescadores, também estavam lá, lavando a rede. E enquanto lavavam a rede, eles ouviam aquelas palavras que saíam dos lábios de Jesus. Quero dizer para você, a pessoa de coração mais duro, se ela parar para ouvir o que Jesus tem a dizer, o seu coração duro se quebrantará. A palavra de Deus, ela é poderosa. Não é à toa que a palavra diz que é pelo ouvir que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela explode no coração do homem e o transporta para a presença de Deus.
aproxima de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, capaz de, como diz a Bíblia, de despedaçar a rocha, a penha, a pedra. Ela é como uma espada de 2 gumes que corta com muita facilidade. A palavra de Deus, ela é profunda. Ela faz realmente uma obra na vida daqueles que ouvem. Por isso é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas fecham os ouvidos para não ouvir. E se não ouvirem, então elas não podem ser alcançadas. Mas se ouvirem, eu quero dizer para você, meu amigo, se você que tem ouvidos para ouvir, se você ouvir, se você deixar que a palavra de Deus seja transmitida a você, fé nascerá no seu coração. Sua vida se tornará diferente. Você vai se tornar servo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando Jesus terminou de pregar ali de dentro do barco do Pedro, ele então disse para o Pedro assim, ele disse: volte lá para o mar e joguem a rede de novo, lá dentro do mar. E o Pedro olhou para ele e disse: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar alguma coisa e nós não conseguimos pegar nada. Já estávamos aqui lavando as redes para voltar para casa sem nada. Mas a gente disse assim: mas pela tua palavra nós vamos voltar lá no mar e nós vamos jogar a rede novamente, porque o Senhor está falando. Por que ele teve essa atitude? Por que ele aceitou esse chamado de Jesus? Por que ele resolveu, mesmo depois de já ter lavado a rede, de voltar lá para o mar e tentar mais uma vez, mesmo depois de já ter tentado a noite inteira? Porque ele tinha ouvido a pregação de Jesus. E aquela pregação tocou no coração dele, mexeu na sua alma, fez nascer fé no seu coração. E ele disse: pela tua palavra nós vamos jogar a rede de novo. Eles voltaram lá para o meio do mar e jogaram a rede. E meus amigos, o milagre aconteceu. Quando eles puxaram a rede, havia tanto peixe, que a rede estava se partindo. Foi necessário, inclusive, que eles chamassem outros para ajudarem a pegar todo aquele peixe que eles conseguiram pegar naquele momento, depois que eles jogaram a rede diante da bênção do Senhor Jesus. E quando Pedro ele viu o milagre da multiplicação ali acontecendo, quando ele viu o milagre dos muitos peixes que ele havia acabado de pegar, o que Pedro fez? Ele se humilhou diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus, disse para Jesus que ele não era digno de estar ali diante dele, mas Jesus disse para o Pedro assim, Jesus disse: olha, vem, segue-me, porque a partir de hoje eu vou fazer de você um ganhador de almas. Eu vou fazer de você um pescador de homens, de vidas. Então veja, a palavra de Deus pregada para Pedro, o milagre que Jesus operou, fez com que o Pedro
cresce. E ao crer, ele se entrega ao Senhor Jesus e se torna seu seguidor. E eu quero dizer para você, é assim que acontece na vida de todo aquele que verdadeiramente faz parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Como é que uma pessoa entra na igreja do Senhor Jesus? É quando ela ouve o Evangelho, é quando ela crê no Evangelho, quando ela crê que Jesus Cristo de fato é quem diz ser, que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Salvador, que Ele pode de fato perdoar os pecados. Quando a pessoa ela compreende que Ele é o pão da vida, a água que mata a sede, quando compreende que Ele de fato é a própria encarnação de Deus, e aí a pessoa se torna uma seguidora dele. Foi o que aconteceu aqui com Pedro naquele momento, quando ele creu, quando ele viu o milagre que Jesus operou. E olha, ele se tornou aqui um dos seguidores mais fervorosos do Senhor Jesus. No texto que eu li aqui no início da meditação, nós encontramos um outro momento na vida de Pedro. Agora ele já não era mais pescador, ele agora já era um apóstolo de Jesus. Ele já tinha sido discípulo, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido sepultado, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha voltado para os céus vivo, e agora eles estavam reunidos lá no cenáculo, estavam orando. Era um grupo de mais de 100 pessoas que acreditavam em Jesus, que eram seguidores de Jesus, que a gente pode chamar a igreja de Jesus ali, naquele momento. E quero que você saiba, eles ali estiveram durante 10 dias orando, buscando o Espírito Santo. E a Bíblia diz que no 10º dia o Espírito Santo desceu naquele lugar onde eles estavam. E aí foi vista sobre a cabeça deles línguas como de fogo. E houve um vento forte, impetuoso, que entrou no lugar onde eles estavam reunidos, lá naquele cenáculo. E eles começaram a falar numa outra língua. E eles fizeram tanto barulho, o acontecimento da descida do Espírito Santo, lá naquele cenáculo, foi algo assim tão extraordinário, que foram vistas línguas de fogo. Eles profetizavam, começaram a se levantar e a profetizar, e a falar nessas outras línguas, conforme o Espírito ia concedendo que eles falassem. E o que aconteceu? Uma multidão se reuniu do lado de fora, lá da casa onde eles estavam. Aquela multidão queria saber o que era aquele alvoroço todo. E quando lá chegaram, eles descobriram que eram os seguidores de Jesus que estavam lá naquele cenáculo. E entre os seguidores de Jesus, quem se levanta? Justo Pedro. Pedro se levanta ali e ele então prega a palavra de Deus, mesma palavra que Jesus pregou para ele lá naquela praia, a mesma palavra que ele veio aprendendo durante aqueles 3 anos e meio que ele caminhou junto com Jesus, pois aqui estava Pedro pregando, falando de Deus, mostrando para as pessoas quem era Jesus, chamando aquelas pessoas para a fé, para o caminho de Deus. E note, olha o resultado daquela pregação. A Bíblia diz aqui, nós lemos, que quando ele terminou de falar, 3.000 pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Essas 3.000 pessoas, elas creram na pregação que o Pedro pregou.
E elas disseram, nós nos compungimos agora, nós cremos, e agora? E ele disse, creia no Senhor Jesus e sejam batizados. E eles creram e foram batizados, e aqui diz, naquele dia, foi acrescentado, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas. Quem eram essas pessoas? Quem essas pessoas elas passaram a formar? Elas passaram a formar a igreja. Porque eu volto a dizer o que é a igreja. A igreja é essa comunidade dos que creem, dos crentes, dos servos de Deus. São pessoas que ao ouvirem o Evangelho, elas creem no Evangelho. Veja, uma pessoa pode até se tornar membro de uma igreja local, e ela pode até se tornar uma beata dentro de uma comunidade, sem nunca ter crido no Evangelho, sem nunca ter crido no Cristo, sem nunca ter se convertido verdadeiramente a Jesus. E aí eu posso dizer para essa pessoa que mesmo estando ela numa igreja local, denominacional, ela não está na verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, ela é formada por aquelas pessoas que, ao ouvirem o Evangelho de Jesus, creem no Evangelho de Jesus, se convertem a ele e começam a viver em novidade de vida, passando a viver com ele. E eu quero dizer para você, olha aqui, nós encontramos que essas pessoas, os nossos primeiros irmãos, que creram, que formaram lá aquela primeira igreja, né, que alguns costumam chamar de igreja primitiva, né? Eles passaram a ter o seguinte comportamento. Eles foram batizados, certo? Então, todos os que creram foram batizados. O batismo é aquele mergulho que se dá dentro da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que representa um sepultamento. A pessoa está sendo sepultada para o mundo, para o pecado, e ao ser retirada da água, isso representa que ela está renascendo, ressuscitando para Deus, para uma nova vida. E aí ele diz aqui que aquelas pessoas elas foram de bom grado batizadas das águas, porque receberam a palavra com alegria em seus corações. E aí, a partir daí, o que elas passaram a fazer? Ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, que eram aqueles 12 primeiros discípulos de Jesus, incluindo aí o Pedro, de quem eu estou falando também nessa noite, eles continham os ensinamentos. Então, aquelas pessoas que iam crendo, que passaram a fazer parte da igreja, elas seguiam naturalmente a orientação dos apóstolos. E aí diz, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. As pessoas passaram a viver em comunidade, em comunhão umas com as outras. Era aquilo, porque você crê no mesmo que eu creio, porque você está servindo ao mesmo Deus que eu sirvo, nós estamos juntos nesse propósito e vamos caminhar juntos nessa vida, vamos sofrer as perseguições e vamos perseverar juntos. Veja que aqui diz que eles estavam juntos no partir do pão, eles estavam juntos na oração, em cada alma havia temor, todos os que criam estavam todos juntos, eles perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Veja, é lógico que aquelas pessoas, cada uma delas tinha sua casa, tinha os seus afazeres, mas eles passaram
a reservar um tempo, um momento especial, quando eles se reuniam e cultuavam e engrandeciam a Deus e exaltavam ao Senhor, que aí era a igreja reunida. Então, meu amigo, eu quero dizer para você que você também é convidado a fazer parte da igreja. Eu estou aqui para convidá-lo a fazer parte desta igreja, da igreja de Jesus Cristo, desse grupo de pessoas que creem, que compreendem que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que estão dispostas a seguirem os ensinamentos desse Cristo, que querem viver na sua santa presença, verdadeiramente, que querem segui-lo. Leia os evangelhos e você vai ver Jesus, ele ia andando pelas ruas e ele dizia para as pessoas: vem, segue-me. E a pessoa largava tudo e passava a seguir. Ele entrava na casa das pessoas e as pessoas se convertiam, elas mudavam de vida. Lembram do Zaqueu? No dia que Jesus entrou na casa dele, que comeu com ele, ele disse para Jesus assim: mestre, tudo que eu tenho roubado das pessoas eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. As pessoas iam se encontrando com Cristo e se tornavam suas seguidoras apaixonadas. Nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos um personagem chamado Saulo de Tarso, que ao se encontrar com o Senhor Jesus lá na estrada de Damasco, ele crê, ele se converte a Jesus de uma maneira tal, tão profunda, que aí ele se torna até muito de nome. O nome dele foi mudado de Saulo para Paulo e ele se tornou o apóstolo São Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho. Ele espalhou o Evangelho na sua época pelo mundo todo naquela época, porque ele creu. Quando ele creu de verdade. E ele entrou na igreja de Jesus de verdade, para servir a Jesus de verdade em sua vida. E eu quero, nessa noite, neste momento aqui, dizer para você que você também está sendo chamado a crer, você está sendo chamado ao arrependimento, você está sendo chamado a uma nova vida, você está sendo chamado para entrar no caminho de Deus. Eu sei, nós estamos vivendo uma época onde tem muita gente que não crê, que é ateu, onde tem muita gente que está indiferente ao chamado de Deus, que não está nem aí para Jesus, não quer nem saber. Mas você pode ser diferente. Não siga o caminho do ímpio. Eu quero dizer para você: abra seu coração e entregue a sua vida ao Senhor Jesus e vem servi-lo apaixonadamente. Vem fazer parte do povo de Deus, daqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Meu amigo, eu quero deixar no seu coração essa mensagem e quero dar a você a oportunidade de abrir a porta da sua vida e do seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Vem ser um seguidor de Jesus. Vem fazer parte da verdadeira igreja, que é o povo que crê em Deus. Independentemente do nome que tem lá na frente da igreja, a gente só faz parte do verdadeiro povo de Deus quando a gente segue verdadeiramente ao Senhor Jesus. Quando é nele que está a nossa fé, e é inclusive por ele e por causa dele que fazemos todas as outras coisas. Então, ele diz assim: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da sua vida, abra a porta do seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e vem servir.
Vem servir Jesus junto conosco. Eu peço que aí onde você está, você feche os seus olhos agora. Você pense em Deus. Abre o teu coração e entrega a tua vida a Ele. Volta-te para Ele. Recomeça com Ele uma nova vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela palavra que foi transmitida nesta noite. E eu quero te apresentar esta pessoa que está aqui comigo, neste lugar, e aquelas pessoas que estão comigo através da internet, onde quer que estejam, em qualquer lugar da terra, onde a internet está chegando, onde esta pessoa está me assistindo, me ouvindo. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor se revele agora a esta pessoa. Mostra para ela que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por Ti. Mostra para esta pessoa que mais importante é crer em Ti e estar firme na Tua presença. É Te seguir, Te servir como um servo fiel. E eu te peço, Senhor, desperta a fé desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher, dessa criança, dessa pessoa que me ouve em qualquer lugar. E eu te peço, Pai, traze essa pessoa de volta para a tua santa presença. Que assim como Pedro creu, se converteu e se tornou um discípulo, depois apóstolo, e viveu toda a sua vida na tua presença, até como um pregador, que esta pessoa também tome a mesma decisão de crer, de se converter, de estar firme na tua presença, e mesmo vivendo numa época de tantos incrédulos, mesmo vivendo numa época de tantas pessoas com o coração endurecido, que esta pessoa se volte para ti e se firme na tua santa presença, e que de diante de ti jamais se afaste. Ó Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos dar uma salva de palmas bem forte aí para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos servir a Cristo. Aqui no mundo, a igreja, ela precisa se organizar em entidades. As entidades, elas são humanas, elas são físicas, mas a verdadeira igreja, ela tem que estar fazendo parte de alguma comunidade para poder existir aqui no mundo que a gente vive. E no nosso caso aqui, nós somos a nova igreja Querigma. E eu quero convidar você a vir fazer parte conosco. E hoje, dia 7 de junho de 2020, nós estamos recomeçando. Estamos dando os nossos primeiros passos novamente aqui na cidade de Manaus. Nós estamos já começando e eu quero convidar você a vir fazer parte junto conosco desta igreja local, dessa igreja física aqui, já que você já faz parte dessa igreja espiritual que segue já o Senhor Jesus. E eu então convido, vem fazer parte da nova igreja Querigma em Manaus. Qual é o nosso endereço? O nosso endereço é Rua 58, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Venha participar conosco, vem servir a Deus junto conosco. Nossos cultos estão acontecendo aqui no domingo agora, todo domingo à noite, 18h30, nosso culto presencial. Venha, traga a sua família, vamos servir Jesus, mesmo na contramão do mundo. Vamos servir Jesus, vamos ficar firmes na sua santa presença, vamos servi-lo, vamos adorá-lo, vamos viver com Ele, porque é Ele que está nos chamando. Amém?
Fica aí então meu apelo, meu chamado, e que Deus te abençoe. Eu passo então a palavra ao pastor Ana, que vai dar prosseguimento ao nosso culto. Nós vamos nesse momento, então, vamos cantar louvor, mas primeiro vamos fazer um momento ofertório. Vamos contribuir com a casa de Deus. E logo em seguida estaremos cantando louvor e já encerrando com uma oração. E muito importante louvarmos a Deus, porque Deus, Ele opera através do louvor. O louvor não é só cantar, né? Nós sabemos que louvar a Deus através da nossa vida, é um estilo de vida, através das minhas ações, através da canção, através de uma oração, tudo isso é louvar a Deus. Mas nesse momento nós vamos louvar a Deus com as ofertas, dízimos e com a canção. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te apresento, Senhor Deus, cada irmão que nesse momento com amor, com alegria está contribuindo com a tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor esteja derramando sobre essas vidas a tua bênção, a tua proteção, o teu livramento. Livra-os, Deus, de todo devorador, meu Pai. Abre as janelas dos céus e derrama as tuas bênçãos sem medidas, Pai, sobre cada um deles. Pai amado, esta é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aí no encerramento aí você coloca aqui, tá bom? Vamos cantar? Grande é o Senhor e um digno de louvor. Canta sentindo a presença de Deus, aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus.
agora que nós já estamos começando a retornar aos cultos presenciais, vamos valorizar esse momento, é muito importante. A igreja, ela tem que estar junto, nós temos que estar juntos. Lógico, nesse momento, com toda cautela, com todo cuidado, mas nós precisamos estar juntos, para que a fé de um venha fortalecer a fé do outro. E vamos buscar o Senhor. Jesus Cristo está voltando, não há tempo a perder. Depois não vai haver desculpa, não é mais Senhor, eu não sabia, Senhor, porque não existe desculpas. A televisão, todos os meios de comunicação, tudo anuncia Jesus, anuncia a volta do Senhor Jesus. Então vamos aproveitar esse momento tão fértil, da palavra de Deus, esse momento tão maravilhoso que a gente ouve a palavra de Deus em todos os lugares. E a palavra de Deus é bênção na nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui tão maravilhosos, Deus, onde nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Palavra que é viva, palavra, Deus, que transforma vidas. Palavra, Deus, que nos alimenta, Senhor, alimenta o nosso espírito, ó Deus. Palavras que vêm nos fortalecer, que vêm aumentar a nossa fé. Pai, é tão importante, mas muitas pessoas não conseguiram enxergar esse valor da Tua palavra, Senhor. Muitas pessoas não estão conseguindo entender que o Senhor é Deus e nós precisamos do Senhor para vivermos. Não temos condições de viver isoladamente do Senhor. Estamos juntos com o Senhor. Pai, nada é novamente sobre a nossa eu dou glória a Deus. Que todo espírito de enfermidade esteja saindo, deixando essas vidas nesse momento, e em nome de Jesus receba a cura, em nome de Jesus Cristo. E agora queremos retornar aos nossos lares, leva-nos, Pai, cada um com a tua proteção, dá livramento, Deus, uma noite de sono abençoado, e mais uma semana de bênção, de vitórias, Pai, para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.